Boa noite, pessoal. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Aqui é o pastor Gessé, da Comunidade Evangélica Vida para as Nações. Como eu havia prometido a vocês, que hoje, nas terças-feiras, às 20 horas, nós teríamos o estudo bíblico, né? Hoje, nós estamos iniciando uma série de estudos sobre as igrejas no Novo Testamento. E eu quero iniciar hoje, o primeiro estudo hoje, nós vamos falar sobre o que é a igreja. Vamos estar abordando esse aspecto, visto assim que as pessoas têm ficado preocupadas porque não tem reunião no templo e foi sugerido que ficássemos em quarentena por causa do coronavírus. Então nós estamos gravando esse vídeo, todas as palavras estão sendo gravadas, mas estamos ao vivo aqui. Eu quero convidar você nesse momento a fazermos uma oração e pedir que Deus venha abençoar a noite, as nossas vidas. Amém? Mas antes eu quero começar com uma leitura da palavra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20. O Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos estar lendo e em seguida eu vou estar fazendo uma oração com você. Fala sobre a confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém? Vamos estar orando neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero neste momento agradecer a Ti por estarmos aqui reunidos mais uma vez, por poder compartilhar a Tua palavra. Pedir, Senhor, que vá ao encontro do meu ouvinte, desta pessoa que está ouvindo esta mensagem. Que nesta noite nós possamos ser fortalecidos pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo. Eu peço, Senhor, a tua bênção em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando conosco na tua palavra. Em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, amados, como eu falei no início, nesses dias as pessoas estão preocupadas. Muitas porque não estão no templo. Realmente nós sentimos falta dos irmãos, eu sinto falta, todos nós estamos sentindo falta um dos outros. De vez em quando eu recebo uma mensagem: pastor, estou sentindo falta de nós nos reunirmos. Nós temos que ter fé, mas nós temos que também ter precauções, né? A palavra de Deus diz para sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Nós estamos utilizando a prudência, nada demais, tudo no equilíbrio. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero, para a introdução, eu quero abordar alguns aspectos sobre a igreja. O que é a igreja? Dependendo da resposta a esta pergunta, teremos ou não motivos para fazer parte da mesma. Segundo John MacArthur Jr., um escritor teólogo,
cristão, ele responde da seguinte maneira. Primeiro, a igreja é a única instituição que o nosso Senhor prometeu edificar e abençoar. Pois ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi uma promessa de Jesus, prometeu que edificaria. Segundo lugar, a igreja é o lugar de reunião dos verdadeiros adoradores. Lá na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele fala que a igreja é o local de reunião, quando nós estamos reunidos para adorar o Senhor. Eu vou ler aqui Filipenses, capítulo 3 e o versículo 3. Como eu falei para vocês, é um estudo bíblico e como estudo bíblico nós queremos nos reportar a palavra de Deus, a Bíblia, e conferir o que nós estamos falando. Amém? Em nome de Jesus. Filipenses, o capítulo 3 e o versículo 3, o apóstolo Paulo fala assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus do Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então a igreja somos nós, que nós confiamos em Cristo, viemos a Cristo Jesus. Outro aspecto, a igreja é a assembleia mais preciosa sobre a terra, uma vez que Cristo a adquiriu com o seu próprio sangue. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e o versículo 28, nós encontramos no livro de Atos, quando ele fala o seguinte, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então a igreja foi comprada com o próprio sangue de Jesus. A igreja é a expressão terrena da realidade celestial. No Evangelho segundo Mateus, o capítulo 6 e o versículo 10, nós vamos ver também esta referência relacionado à igreja. Mateus, capítulo 6 e o versículo 10. Ele diz assim, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós vemos aí que a igreja, nós podemos entender que a igreja é a expressão terrena da realidade celestial, porque na igreja que se expressa o reino de Deus. Ainda vimos, a igreja, por fim, triunfará, tanto no âmbito universal como local. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja prevalecerá. A história, nós já sabemos o final. A igreja triunfa, a igreja é vencedora, é vitoriosa. A igreja é a esfera da comunhão espiritual. Quando nós nos reunirmos juntos, a assembleia, vamos dizer assim, a nossa reunião, a igreja está reunida ali para celebração, para comunhão uns com os outros, comunhão com Cristo. No capítulo 10 da carta aos Hebreus, o versículo 22 em diante diz assim, aproximando-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então nós precisamos congregar
através de nós congregarmos, é onde nós vamos poder nos estimular ao amor e às boas obras. Como é que nós vamos estimular o nosso irmão, incentivá-lo a praticar as boas obras, se nós não estivermos juntos, se nós não estivermos em comunhão? Como nós vamos estimularmos a prática do amor uns para com os outros, se nós não estivermos juntos? Por isso que a palavra de Deus deixa bem claro, para nós congregarmos. A igreja é a congregação dos santos. Depois nós vemos, a igreja é quem proclama e protege a verdade divina. É através da igreja que a verdade é expressa, é ensinada, é guardada, é passada às pessoas, através da igreja. Nós, a igreja do Senhor, que podemos expressar a verdade divina. Vamos ver aqui, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo, no capítulo 3 e no versículo 15. Ele diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então a igreja não é uma coisa qualquer, a igreja não é uma opção, a igreja, nós precisamos estarmos na casa de Deus, nós precisamos ter zelo, ter respeito pela igreja, porque ela é a casa de Deus. Nós vemos também a igreja é o lugar principal de edificação e crescimento espiritual. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele dá instrução para a igreja. No capítulo 4, versículo 11 em diante, ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, amados, a igreja é o local onde nós podemos ser edificados. Como é que você vai ser pastoreado? Como é que você vai receber uma palavra profética? Como é que você vai receber uma orientação apostólica? Como é que você vai se livrar do engano, das heresias? Por isso que na palavra de Deus deixa bem claro que Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, essas pessoas para a edificação do corpo. É por isso que nós precisamos estar juntos, para sermos edificados. Outro aspecto, a igreja é a plataforma de lançamento para a evangelização do mundo. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 15, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma função da igreja. É a igreja, os anjos queriam realizar isso, mas não foi permitido, foi dado à igreja. A igreja é o ambiente em que se desenvolve e amadurece uma liderança espiritual forte. Na segunda carta ao Timóteo, é importante isso aqui, porque muitas vezes nós perdemos esse foco e esse entendimento de formação de líderes.
Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, e o versículo 2, ele diz: E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, nós aprendemos uns com os outros, transmitimos a outros aquilo que nós recebemos. Os mais velhos na fé vão ensinando os mais novos, aqueles que vão chegando. Então, esta é a importância de nós sermos igreja. Esse é um aspecto muito importante na igreja, de se formar líderes. Às vezes nós temos seminário, formamos liderança em seminários, mas no seminário nós formamos a parte teórica, a parte teológica. Na parte prática, nós formamos a liderança, é assim, no andar juntos, no caminhar junto, no discipulado, no dia a dia. Essa é a formação de líderes. E por isso que é importante estar na igreja. Agora, entrando no aspecto do estudo do propriamente dito que nós falamos aqui 10 aspectos que John MacArthur colocou sobre a igreja, e agora nós vamos abordar o nosso estudo passo a passo, né? Em primeiro lugar, nós vemos a igreja segundo Jesus. Conforme o nosso texto bíblico de Mateus 16, 18, Cristo diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus usa a palavra igreja, eclésia. Apesar que na palavra hebraica, na realidade, quando Jesus ele utilizou esse termo, ele usou o termo carral, que é o mesmo de povo, é o mesmo de rebanho. E no grego, quando foi feita a tradução da Bíblia para o grego, foi colocada essa palavra eclésia, que ela se associou mais ao sentido do que significa igreja, que é assembleia. Depois nós vimos aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse termo usado por Jesus para conceituar a igreja tem como pano de fundo dois termos hebraicos, que é o que eu já falei no início, carral, que é chamar para reunir-se em assembleia. Significa a reunião, chamar, tirar de um local, chamar para fora e reunir em um determinado local. Ou congregação, como é citado em vários aspectos no Novo Testamento. Depois você pode conferir Números, capítulo 8, versículo 9, Números, capítulo 10, versículo 7, Jeremias, capítulo 26 e o versículo 17. Ele vai sempre falando sobre a congregação, o povo de Deus reunido, o povo congregado para adorar a Deus, para celebrar a Deus. Outra palavra hebraica é iahad, que significa encontrar-se com, ouvir junto a alguém para um encontro em determinado lugar. É uma comparação de eu marquei um encontro, eu vou ao encontro de alguém. Neemias capítulo 6, o versículo 2 e 10, e Josué capítulo 11, versículo 5, você vai ver essas explicações, essas comparações. A igreja, portanto, é a reunião dos escolhidos por Cristo e em Cristo. Jesus, através do registro de Mateus 16, conforme nós acabamos de ler, nos oferece mais alguns detalhes sobre a igreja. Primeiro, a igreja é de origem divina, não foi uma invenção humana, não é criação do homem. A igreja ela foi originada em Deus. É o próprio Jesus quem afirma: edificarei a minha igreja. Foi ele próprio, Mateus 16, o versículo 18.
A igreja é fruto da ação ativa direta de Jesus. A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, ela foi comprada com o sangue de Jesus. Segundo, nós vimos a igreja é propriedade de Jesus. Jesus Cristo usa o pronome possessivo. Edificarei a minha. Ele disse a igreja, minha igreja. Quando ele diz minha, quer dizer que a igreja pertence a ele, propriedade dele. Ele disse para Pedro, no capítulo 21, versículo 15 ao 17, ele disse para Pedro, quando ele o interrogou, disse para ele, apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Então, a igreja tem dono, ela é de Jesus. Terceiro, a igreja é constituída por todos aqueles que reconhecem a Jesus. Assim como Pedro recebeu revelação de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Mateus 16 e versículo 16, quando Jesus indagou sobre quem era ele, o que eles achavam, quem era ele, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então quem é a igreja? Quem são as pessoas que compõem, que se tornam igreja? São as pessoas que têm essa revelação de que Jesus é o Cristo de Deus. Nós vimos ainda, a igreja é indestrutível. Jesus diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí você diz, mas aquela igreja tal, com nome tal, que estava aqui, desapareceu. Eu quero dizer para você que quando nós falamos de instituição, de nomes, às vezes aquele nome, aquela placa, aquele salão, ele pode deixar de existir. Mas as pessoas que frequentam aquele salão, as pessoas que se reúnem ali para adorar a Deus, elas continuam sendo a igreja. Às vezes mudou de local, mudou de um bairro para outro, mudou de uma rua para outra, mas continuamos sendo a igreja. Porque a igreja não é a estrutura física, o prédio. A igreja são as pessoas que servem a Cristo, que se renderam a Jesus, que nasceram de novo e que se reúnem para cultuar a Ele e para aprender como andar com Ele, como caminhar com Ele. Essa é a função da igreja. Isto é igreja. Nós damos um nome, um título, colocamos uma placa muitas vezes para nos identificarmos como um grupo, para dar uma satisfação legal diante das autoridades. Nós precisamos nos reunir e estamos legalizados, então nós temos um estatuto, nós temos um nome que colocamos, uma placa, um prédio onde nós nos reunimos, mas nós não estamos presos a esta estrutura física, nós estamos presos a Jesus, a nossa aliança com Ele, nós estamos presos a Ele. A autoridade da igreja é espiritual. Jesus afirma, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então a igreja tem autoridade. A igreja tem autoridade no mundo espiritual para ligar alguma coisa, para desligar. Agora, isso não pode fazer aleatoriamente, isso não pode fazer de uma forma banal, isso tem que ser feito dentro do que Jesus ensina na sua palavra. Quando ele disse, dois de vós concordarem em alguma coisa que pedirem, será feito. Nós podemos nos reunir, concordarmos com algo em oração e nós vamos ver aquilo acontecer nas nossas vidas, porque nós concordamos. Então, a igreja tem essa autoridade, essa é a chave que a igreja tem, a revelação de que Jesus é o Cristo de Deus vivo, de que Jesus está presente e que nós nos reunimos para adorar a Ele.
Então, a autoridade da igreja, ela é uma autoridade espiritual. Depois nós vemos a igreja em figuras. Quando nós, para ressaltar aspectos particulares da igreja, Deus se utiliza na Bíblia de várias figuras comparativas. Primeiro, nós vemos a igreja sendo comparada como o corpo de Cristo. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 27, ele retrata a igreja como o corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 27. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós somos o corpo. Nós somos membros individuais desse corpo. Amém? Nós somos comparados a um corpo. Outro aspecto, a igreja é comparada a um rebanho. Rebanho, ele ressalta a unidade. No Salmo 100, quando ele diz que haverá um só rebanho, um só pastor, nós encontramos nas Escrituras, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Salmo 100, versículo 3. Destaca também a necessidade que a ovelha tem do pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Então haverá um rebanho e um pastor. João 10 e o versículo 16. Então nós somos o rebanho. Está falando sobre a unidade. Não é só uma pessoa. Todos nós juntos ali. Isso é a igreja do Senhor. Depois nós vemos a igreja também, outro aspecto da igreja, é comparada a uma montanha. O Salmo 125, versículo 1, ele diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Ele ressalta a igreja como uma montanha, mas como um monte de Sião. Depois nós vemos aqui outro aspecto, um edifício. A igreja é comparada a um edifício, um santuário. Ressalta a igreja como um monumento ou um templo em processo de construção, indicando solidez, propósito, utilidade e adoração. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 16, ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então a igreja, nós somos o edifício do Deus vivo. A igreja também é comparada a uma planta. Ressalta a igreja como um organismo vivo, que recebe esta vitalidade pela sua união com Cristo. Quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e meu Pai é o avicultor. Amém? Então, nós somos comparados a uma planta. E uma planta, ela recebe a seiva, né? Ela recebe, e ele vem falando aqui, ó, precisamos estar juntos. Sugere que o poder vital para a produtividade é a seiva, que vindo das raízes do tronco, vitaliza todos os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Então nós somos comparados a uma videira. Também a igreja é comparada a uma família. Quando ele diz assim: assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. A igreja é como uma família. E muitas vezes, numa família, os membros, às vezes, se desentendem, às vezes se reconciliam, às vezes celebram juntos, se alegram juntos, às vezes ficam tristes juntos, choram juntos. É uma família, a família passa por esse processo. E da mesma forma é a igreja do Senhor. A igreja também é comparada a uma cidade. Quando ele diz aqui, concidadão dos santos, conforme Efésios 2 e versículo 19, e também Isaías, versículo 26, no versículo 1, e depois Isaías, capítulo 60,
versículo 1 ao 20. Ressalta a igreja como uma comunidade que dignifica as pessoas. A cidadania confere dignidade. Por exemplo, você está em um país, mas você está ilegal, você está ali com medo, a qualquer momento você pode ser repatriado. Então você não tem dignidade. Uma pessoa que vive em um país e que ele não tem a sua cidadania, ele tem medo de a qualquer momento ele ser repatriado, porque ele não pertence àquele país. Mas quando ele adquire a cidadania, ele fica seguro, ele se sente, ele anda com a cabeça erguida, porque ele sabe que não corre mais nenhum risco. Ele ali faz parte daquele povo, ele ali agora adquiriu a sua dignidade, ele é cidadão daquele país. E você, como nova criatura, compondo a igreja de Cristo, você é um cidadão dos céus. Você recuperou a sua dignidade. Você tinha perdido. O diabo, ele procura destruir as pessoas, ele procura roubar a sua dignidade de ser um cidadão dos céus, de andar de cabeça erguida. Mas quando Jesus nos restaura, nós voltamos e andamos com a cabeça erguida, porque nós somos o povo de Deus, a igreja de Deus. A igreja também é comparada a uma nação. Ele diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Salmo 33 e o versículo 12. Depois nós vamos ver em 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9 e 10, quando ele diz que nós somos a nação eleita, propriedade peculiar de Deus, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real, nação santa de Deus. Nós somos comparados a uma nação. Nós somos também comparados, outro aspecto da igreja, é uma nova massa. Ressalta a igreja como uma comunidade santificada ou pura, que deve lutar sempre contra as influências corruptoras. Ele diz na palavra de Deus: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Historicamente, a igreja é imperfeita, mas espiritualmente é santa. A palavra santo significa ser separados. Nós somos separados do mundo para Deus, para servir a Deus, para adorar a Deus. Nós somos separados, escolhidos por Ele. Você é um privilegiado, porque você é um escolhido de Deus, escolhido por Deus. O fato de você ser igreja, você deve se alegrar com isso, porque você é um escolhido por Deus, escolhido de Deus. E por último, nós encontramos a igreja sendo vista como o caminho. Ressalta a igreja como uma comunidade que está ligada ao seu fundador. Ser igreja é estar no caminho que é Jesus. Isaías 30, capítulo 30, versículo 21 diz: este é o caminho, andai por ele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. João capítulo 14 e o versículo 6. Na igreja primitiva, os seguidores de Jesus foram designados como aqueles que eram os do caminho. Atos capítulo 9, versículo 2. Lá no livro de Atos, eles não tinham uma denominação X, uma denominação tal. Então, quando eles queriam referir-se à igreja, eles, nesse momento aqui, a igreja sendo perseguida, ele referia-se como aqueles do caminho. Atos capítulo 2, capítulo 9, e o versículo 2, ele diz assim: e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Isso aqui foi quando o apóstolo Saulo, antes de se converter, ele pediu autorização para ir perseguir os cristãos. Os cristãos eram conhecidos como os do caminho. Em outros momentos eles foram reconhecidos como os discípulos. Em outras vezes eles referiam-se a ele como os nazarenos, os seguidores do Nazareno. Então, várias formas eles utilizavam
às vezes até querendo trazer de um termo pejorativo, querendo diminuir os irmãos. Só que eles estavam falando a verdade, eles eram realmente os do caminho. Para concluindo, há uma dupla aplicação bíblica no uso do termo igreja. Existe a igreja como no sentido universal e a igreja no sentido restrito. Hoje o termo pode significar também um santuário, uma instituição eclesiástica ou um ramo denominacional. O que é necessário para uma comunidade ser igreja? Segundo John Knox, um dos reformadores, ele diz o seguinte, reformador escocês, ele diz: as marcas da igreja verdadeira são a pregação fiel da Bíblia, a correta administração dos sacramentos, batismo e santa ceia, e a aplicação da disciplina eclesiástica conforme a palavra de Deus. Vamos ver aqui o sentido universal em Efésios capítulo 1, versículo 22, a carta aos Efésios. Estou concluindo agora com esses dois aspectos. Efésios capítulo 1, versículo 22 ao 23. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 22. Vamos ver aqui. E por todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então esse aqui é o aspecto universal. A igreja, ela é universal, está em toda parte, no mundo inteiro. Isso que refere-se nesse aspecto. Em segundo lugar, nós vemos o sentido restrito, 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 2. 1 Coríntios capítulo 1 e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Vou ver aqui. Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A Igreja Universal, ela é invisível. Nós não sabemos, e sabemos ao mesmo tempo, né? Todos aqueles que compõem. Mas a igreja restrita é a igreja local. A igreja no Novo Testamento sempre eram igrejas locais, igreja de Corinto, a igreja na cidade de Éfeso, a igreja na cidade de Filipe, a igreja na cidade de Tessalônica. Então, a igreja era local, era a igreja na cidade, naquele lugar. Hoje, como surgiu várias ramificações, depois da Reforma Protestante, nós tivemos várias ramificações, teve o movimento pentecostal, e do movimento pentecostal surgiram vários grupos. Então é difícil dizer assim, a igreja em tal cidade. Né? Qual é a igreja verdadeira na cidade? Né? Isso aí a gente fica nessa questão. Mas a igreja, nós estamos divididos em vários grupos, vários nomes, mas esses grupos todos juntos formam uma só igreja, um só rebanho, um só pastor. Amém? Em nome de Jesus. Se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aí no Facebook, pode mandar fazer a sua pergunta, e depois eu estarei respondendo durante a semana, tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos fazer uma oração agora, encerrando, orar pela sua vida, orar por todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer por esse estudo e pela importância de sabermos o quanto é importante sermos igreja, o quanto a igreja é importante, não somente a igreja espiritual, invisível, mas também a igreja física, onde nós nos reunimos. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe, Senhor, toda a tua igreja na face da terra. Eu peço também pelo nosso grupo, pela comunidade evangélica Vida para as Nações, cada membro, cada irmão que faz parte dessa igreja local, que possamos
ser visitados pelo Senhor, que possamos receber as bênçãos do Senhor, a proteção, o cuidado e fortalecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe a igreja na nossa cidade, a igreja no nosso país, a igreja no mundo inteiro. Nós te pedimos, nestes dias, Senhor, onde as pessoas estão aflitas, com medo dessa pandemia, eu peço que o Senhor acalme os corações. Eu peço que o Senhor traga paz em nossos corações, em nome de Jesus. E que nós possamos nos conscientizar que não acontece nada sem o teu consentimento. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Eu te peço neste momento, visita esta pessoa que nos ouve nesta hora. Supre a sua necessidade, entra na necessidade dessa pessoa e dê vitória a ela, Pai. Eu te peço e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.